A doutora Rosilane ainda não chegou, eu vou dar sequência aos trabalhos. Então, eu gostaria de chamar o Felipe para me ajudar na apresentação de casos reais de simulação de aplicação do Código de Ética dos Estudantes de Medicina. Como não foi também feita a leitura dos princípios fundamentais, a gente também acha interessante, na verdade, como o próprio nome está dizendo, são os princípios fundamentais, de que a gente faça a leitura deles, né, para que vocês tenham conhecimento, até mesmo antes de passar para a apresentação dos casos reais na simulação. A doutora Rosilane chegou. On time. Doutora Rosilane é conselheira federal pelo Distrito Federal e vai presidir a mesa na condução dos cuidados. Eu vou fazer a leitura dos princípios fundamentais e aí eu deixo para a doutora Rosilane conduzir o restante das atividades. Pronto. Então, princípios fundamentais. Primeiro, o estudante de medicina deve estar a serviço, da saúde do ser humano e da coletividade, exercendo suas atividades sem discriminação de nenhuma natureza. 2. O alvo de toda a atenção do estudante de medicina é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade intelectual. 3. A escolha pela medicina exige compromissos humanísticos e humanitários com promoção e manutenção do bem-estar físico, mental e social dos indivíduos e da coletividade. 4. Compete ao estudante aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico e de sua formação em benefício dos pacientes e da sociedade. 5. O estudante de medicina guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em benefício deste, com prudência, apresentando-se condignamente, cultivando hábitos e maneiras que façam ver ao paciente o interesse e o respeito que ele é merecedor. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. 6. Cabe ao estudante, dentro de sua formação e possibilidade, contribuir para o desenvolvimento social, participando dos movimentos estudantis, organizações sociais, sistema de saúde ou entidades médico-acadêmicas. 7. As atividades de graduação, baseadas em competências, conhecimentos, habilidades e atitude, têm por finalidade preparar integralmente o estudante de medicina para o futuro exercício da profissão médica. Essas atividades devem beneficiar o paciente, o estudante, a instituição de ensino e a sociedade, guardando absoluto respeito pelo ser humano. 8. As atividades acadêmicas do estudante não podem ser exploradas com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. 9. O estudante guardará sigilo a respeito das informações obtidas a partir das relações com os pacientes e com os serviços de saúde. 10. Cabe ao estudante empenhar-se em promover ações individuais e coletivas que visem melhorar o sistema e os serviços de saúde. 11. O estudante buscará ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional médica, seja por remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da medicina e seu aprimoramento técnico-científico. 12. O estudante terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de apontar aos seus responsáveis, professores, tutores, preceptores, orientadores, atos que contrariam os postulados éticos previstos nesse Código. 13. Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o estudante de medicina agirá com isenção e independência, visando ao maior benefício para os pacientes e a sociedade. 14. Sempre que participar de pesquisas, o estudante estará submetido às normas éticas nacionais, respeitando os participantes da pesquisa,
assim como os grupos vulneráveis. 15. Na aplicação dos novos conhecimentos, considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o estudante deverá zelar para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada à herança genética, condição social, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, deficiências ou outras pluralidades, protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade. 16. O estudante de medicina deve, desde sua graduação, conhecer, discutir com seus docentes e compreender como será a sua vida profissional e as normas, direitos e obrigações do Código de Ética Médica que regula o exercício da sua futura profissão. 17. O estudante de medicina não deve contribuir com a mercantilização da medicina. E, 18º, o estudante de medicina deve conhecer e divulgar o Código de Ética do Estudante de Medicina a todos os demais estudantes, professores e profissionais de saúde e sociedade civil. Agora passaremos a palavra para o Felipe, para que ele possa fazer a leitura dos currículos, a apresentação. Eu já passo, então, a convidar o Douglas Vinícius Reis Pereira para compor a mesa e o Mário Fernando Dantas Gomes. Boa tarde. O senhor Douglas Vinícius Reis Pereira é coordenador-geral da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina DENEM, é coordenador discente da Regional Minas Gerais da Associação de Educação Médica ABEM, é avaliador discente do Sistema de Acreditação das Escolas Médicas SAEME e é membro da Comissão para a Elaboração do Código de Ética dos Estudantes de Medicina do Conselho Federal de Medicina. Boa tarde a todas e todos. Acho que o agradecimento, em primeiro lugar, né, ao Conselho Federal de Medicina, que tomou para si a iniciativa e a responsabilidade de construção desse código, mas acho que eu também não poderia deixar de fazer um agradecimento especial e aí ser um pouquinho bairrista ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais. Pude também participar do início da construção da nossa comissão estadual, depois acabei ficando só com os trabalhos aqui da comissão nacional. Acho que a comissão estadual também está aqui representada e foi de grande importância, né, todos os artigos que encaminharam para a gente. Acho que o agradecimento de público também é importante, então obrigado a todos vocês pela oportunidade. Apresentação feita, então, pode passar por gentileza. Só como meus colegas também já... Está passando aqui? Ah, está aqui. Ok, obrigado. Aqui, né? Ok, obrigado. Meus colegas também já trouxeram. É importante entendermos que o Código de Ética do Estudante de Medicina ele é fruto de um momento histórico. Nesse momento histórico em que a gente vive hoje no nosso país, seja relacionado à estrutura, condição e funcionamento de tantas escolas médicas, seja a estrutura que está colocada para a educação e para a saúde no nosso país, seja a estrutura que está colocada no âmbito político, econômico, social. Tudo isso influencia e impactou a construção desse Código de Ética. Ele não é um produto isolado em que essa comissão se reuniu a portas fechadas e deliberou sobre o que ficava ou o que saía desse código. Na verdade, ele é fruto de ampla participação, seja dos estudantes, dos professores, da sociedade organizada através das entidades, para que a gente pudesse construir, então, algo que refletisse a necessidade de discutir a ética, então, na formação do estudante de medicina. O caso é uma apresentação de um caso, então, né, o caso que a gente traz é um caso de um relato de um estudante de uma faculdade do interior de São Paulo, e ele vai falar especificamente sobre a questão da hierarquia e o problema que a gente vivencia relacionado ao trote nas universidades paulistas. Acho que para quem já conhece um pouquinho mais também da estrutura e da recorrência dessas questões lá no estado de São Paulo, a gente teve, né, a partir do ano de 2014, uma CPI que discutiu amplamente
todas essas questões. E a gente quis trazer também, justamente pela importância, assim como a gente quis manter o termo trote dentro do Código de Ética do Estudante de Medicina, já que é uma situação em que a gente, ao defender a nossa profissão e a defender os interesses que estão aqui colocados no ponto de vista ético, que a gente precisaria também combater. Só para uma contextualização, não sei se é cultural de todas as faculdades, mas nas faculdades do Estado de São Paulo é bem comum, atribuem-se símbolos aos recém-ingressantes, aos calouros das universidades. Essa que a gente vai falar o caso. Eles usam uma boina, né, uma boina com uma cor colorida, né, uma cor bem chamativa, atrativa, para que a gente consiga identificar os calouros. E uma faculdade que eu tive a oportunidade de visitar nesse ano, os estudantes, ao ingressarem na universidade, eles recebiam uma corrente, né, uma corrente como que de animal, para colocar nos seus pescoços, para também serem facilmente identificados. Então, vamos lá para a leitura do relato. Hoje, eu e um amigo fomos almoçar no shopping aqui no centro da cidade. Chegamos na praça de alimentação, escolhemos comer em um lugar, fizemos nosso pedido e ficamos conversando com a atendente. Eu estava sem crachá no shopping e usando a boina. O crachá também é outra forma de identificação dos calouros. De repente, apareceu um veterano, alto, forte e, de forma bastante agressiva, começou a gritar comigo, perguntando onde estava meu crachá e por que eu estava sem ele. Muito assustado, fui tentar explicar o porquê de estar sem o crachá e nem oportunidade de terminar de falar eu tive quando ele voltou a gritar comigo. Gritava para eu me virar e arrumar um crachá, que não havia desculpa e etc. Minha vontade era de agachar ali, naquele lugar, e começar a chorar apenas. Eu respirei bem fundo, me preenchi de muita coragem e retruquei dizendo que uso o crachá quando quiser, uso a boina quando quiser, e se não quiser usar nenhum nem outro, eu também não vou usar. Tentei ser firme em minha fala, apesar de estar tremendo muito, com o coração acelerado e querendo muito chorar. Ele ficou bastante estressado por eu o ter enfrentado e me respondeu dizendo que eu era um calouro muito abusado. Ele saiu andando, eu e meu amigo sentamos na mesa para aguardar nosso pedido ficar pronto. Passado um tempo, ele voltou, fez o pedido dele, nesse lugar também, ficou em pé próximo à nossa mesa e tirou uma foto minha. Quando o nosso pedido ficou pronto, pediu ao meu amigo para irmos sentar em um lugar mais afastado, pois eu estava com medo. E quando já ia me afastar, ele me gritou novamente e disse: arruma um crachá, hein? E toma cuidado. Fica esperto, cuidado. À luz de uma realidade, esse caso ele é verídico, ele é do início do ano passado, eu pedi autorização para poder reproduzi-lo aqui, e com a grande preocupação sobre que esse código de ética refletisse a necessidade da gente discutir aqueles problemas que acontecem nas escolas médicas do nosso país, a gente construiu, então, 2 artigos que estão presentes, e os meninos também já apresentaram quando eles falaram dos eixos. Acho que esqueci de ler um slide, perdão. Sem conseguir conceber direito que estava sendo ameaçado, questionei: você vai fazer o que comigo? E ele continuou a gritar para eu ter cuidado, e eu continuei a perguntar o que ele faria comigo. E ele me respondeu: você um dia vai passar no hospital? Não consegui acreditar no que tinha acontecido, e mal consegui comer. Segurei meu choro, comi e fui para casa, revoltado e morrendo de medo. Não consegui fazer mais nada o dia todo, a não ser chorar e ficar pensando no ocorrido. À luz de tudo isso, então, a partir também das demandas que foram trazidas, a gente construiu dois artigos que são para a gente poder ter estímulo para poder fazer o nosso debate daqui a pouco. Artigo 15 é direito do estudante participar da recepção dos ingressantes, objetivando um ambiente saudável, congregativo, humano e não violento, respeitando o presente código e promovendo o seu conhecimento. Parágrafo único, é dever do estudante posicionar-se contra qualquer tipo de trote que pratique violência física, psíquica, sexual, dano moral e patrimonial. Tem um segundo artigo, artigo 17, é dever do estudante posicionar-se contra qualquer tipo de assédio moral e ou relação abusiva de poder entre internos, residentes e preceptores dentro do ambiente médico universitário. À luz dessa experiência negativa que nós
que nós tivemos, mas também entendendo a responsabilidade de que, nesse momento histórico, esse código também pudesse cumprir um papel de reorientar as práticas e as condutas que a gente vem tendo dentro das escolas médicas, a gente quis também trazer uma boa prática, uma boa experiência no intuito de que isso sirva também para motivar e seguir as nossas atitudes dentro das escolas médicas, que são as recepções de calouro. Acho que muitos daqui também têm a oportunidade de participar de todas elas. E aí, motivado também pelo que o nosso presidente Carlos Vital falou hoje de manhã, acho que assim como nós temos boas experiências, né, na recepção de calouros, nós também temos boas experiências de pessoas que têm um compromisso de defesa histórica com o Sistema Único de Saúde. Não é o ministro Ricardo Barros, aliado plenamente, né, e nomeado pelo presidente Michel Temer, que vai conseguir destruir a maior política pública que nós construímos na história desse país, que é o Sistema Único de Saúde. Falar disso também é falar de ética, já que a gente entende que, alinhado a interesses que não são os nossos, né, que não fazem parte daqueles interesses que nós defendemos, nós também temos que nos preocupar, porque Ricardo Barros não representa um projeto individual. É importante a gente conseguir destacar isso. Ele certamente tem alinhamento com Michel Temer, ele certamente tem total acordo quando faz o ataque a toda a categoria médica, mas faz o ataque também a todo o Sistema Único de Saúde, como a PEC de congelamento de investimentos, quando faz e apoia claramente uma reforma da Previdência que prejudica a saúde da nossa população, uma reforma trabalhista que não vê o trabalho também como determinante social de saúde. Tudo isso é importante para que a gente se preocupe, porque acho que a mensagem final que fica para entendermos qual que é o papel que cada um de nós tem, a partir desse momento em que tomamos para nós a responsabilidade de discutir a ética do estudante de medicina, entendermos que nós também somos sujeitos protagonistas da história e que ela daqui para frente tem o potencial de ser construída por cada um de nós. Para deixar as palavras de Darcy Ribeiro, então, acho que grande reitor aqui da Universidade de Brasília e grande defensor do Sistema Único de Saúde desde o movimento da reforma sanitária, aquilo que o Brasil mais necessita é de uma juventude que não abdique de sua missão política, de cidadãos responsáveis pelo destino do país. Muito obrigado.